Com- Convido os vereadores para tomar os assentos em seus lugares. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Reduto, declaro aberto os trabalhos. Leitura da ata do dia 3 de março. Não, mas tá aqui. Chamado, senhores vereadores, na sessão ordinária do dia 17 de março de 2026. Admardo Antônio Schwab. Álvaro Ribeiro Lima. Presente. Fábio da Silva. Francisco Mendes Teixeira. Presente. João Paulo Lobato Salazar, presente. José Fernando Bahia. Presente. José Maurício da Silva. Presente. Rosângela Gonçalves Maciel. E Presente. Sérgio Dias. Presente. Leitura da ata do dia 3 de março de 2026. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, aos 3 dias do mês de março de 2026, às 19h05, na sede da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. Reuniram-se os seguintes vereadores, sob a presidência do vereador Francisco Mendes Teixeira, para a reunião ordinária. Os senhores vereadores Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, João Paulo Lobato Salazar, José Fernando Bahia, José Maurício da Silva e Rosângela Gonçalves Maciel. O senhor presidente solicitou ao secretário para que pudesse fazer a leitura da ata do dia 13 de fevereiro. O senhor presidente submeteu a ata em discussão e votação. O senhor presidente declarou a ata aprovada. Os trabalhos do dia foram conduzidos com a seguinte pauta: oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab, projeto de resolução número 001/2026, de autoria da mesa diretória, que recompõe os valores do subsídio dos senhores vereadores, secretário executivo, chefe de finanças, contador, assessor jurídico, auxiliar de secretaria e auxiliar de serviços gerais da Câmara Municipal de Reduto e das outras providências. Projeto de resolução número 002/2026, de autoria da mesa diretora, recompõe os valores dos vencimentos dos cargos de secretário executivo, chefe de finanças, contador, assessor jurídico, chefe de gabinete, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços gerais e das outras providências. Projeto de lei número 003/2026, de autoria da mesa diretória, dispõe sobre a retomada da contagem de tempo de serviço dos servidores da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais, para o fim de adicionais por tempo de serviço e demais vantagens, relativamente ao período de 28 de maio a 2020, a 31 de dezembro a 2021 e das outras providências. Projeto de lei número 01/2026, de autoria da prefeita municipal, concede reajuste linear a título de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, concursados, estáveis, comissionados, conselheiros tutelares, pessoal contratado temporariamente, por excepcional interesse público, e dos agentes políticos que compõem o Poder Executivo Municipal e das outras providências. Projeto de lei número 02/2026, de autoria da prefeita municipal, institui o Programa Municipal de Mutirão Comunitário, Urbano e Rural e das outras providências. Leitura da indicação número 01/2026, de autoria dos vereadores Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, Rosângela Gonçalves Maciel. Leitura do requerimento do vereador Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, Rosângela Gonçalves Maciel, Sérgio Dias, José Fernando Bahia. Leitura do pedido de providência do vereador João Paulo Lobato Salazar. O senhor presidente colocou a palavra franca no pequeno expediente. O senhor presidente suspendeu a sessão por alguns minutos. Retornando para o grande expediente, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a verificação de quórum. Foram aprovados os projetos de resolução número 001/2026 e número 002/2026 e o projeto de lei número 003/2026 por todos os vereadores. Também foram aprovadas a indicação número 001/2026
e o requerimento dos vereadores Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, Rosângela Gonçalves Maciel, Sérgio Dias, José Fernandes, por todos os vereadores. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Admar Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, José Maurício da Silva, João Paulo Lobac Salazar, José Fernandes Bahia, Rosângela Gonçalves Maciel, Fábio da Silva e o senhor presidente Francisco Teixeira. A íntegra das palavras da reunião será anexada em mídia digital audiovisual para a ata minuciosa. Nada mais havendo a tratar, com a chamada final, os mesmos vereadores presentes no início. O senhor presidente encerrou a sessão, de que para constar lavou essa ata. Vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente, e vereador João Paulo Lobac Salazar, secretário, 3 de março de 2026. A ata está em discussão e votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que tiverem contra, podem se manifestar. A ata está aprovada. Oração pelo vereador Edmardo Antônio Schwab. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, o Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e de toda acepção de pessoas, da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Leitura das proposições apresentado à mesa. Projeto de lei número 01/2026. Projeto de Lei 01/2026. Concede reajuste linear a título de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, concursados, comissionados, conselheiros tutelar, pessoal contratado temporariamente por excepcional interesse público. Prefeita Municipal. Emenda modificativa 001/2026 ao projeto de lei número 001/2026. Comissão de Legislação e Justiça, presidente, vereador Fábio da Silva. Vice-presidente, vereador Sérgio Dias. Relatora, vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Suplente, vereador José Fernandes Bahia. Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, presidente, vereador Admar Antônio Schwab. Vice-presidente, vereador Álvaro Ribeiro Lima. Relator, vereador José Maurício da Silva. Suplente, João Paulo Lobac Salazar. Assunto: a presente emenda busca modificar a redação do artigo 1 do projeto de lei número 01/2026,
que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores e agentes políticos do Poder Executivo para o exercício de 2026. Nos termos do artigo 229 do Regimento Interno, fica o artigo 1 do projeto de lei 01/2026, modificado nos seguintes termos. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal de Reduto autorizado a realizar a recomposição linear de revisão geral da remuneração dos seus atuais servidores efetivos e comissionados, dos ocupantes de funções públicas, dos conselheiros tutelares, do pessoal contratado temporariamente por excepcional interesse público e dos agentes políticos municipais, em atendimento ao disposto no artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal de 1988. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal de Reduto autorizado a realizar a reposição linear de revisão geral da remuneração dos servidores efetivos, comissionado, ocupante de função pública, conselheiro tutelar e pessoal contratado temporariamente, no percentual de 27,98%, correspondente à infração acumulada no período entre os anos de 2021 a 2024, no termo do parágrafo seguinte. Justificativa. A modificação visa conferir maior clareza e transparência ao texto da lei e o índice percentual consolidado de recomposição 27,98%, diretamente no caput do artigo, assim como especificado adequadamente o alcance da revisão referente ao período acumulado de 2021 a 2024, em decorrência do tipo do vínculo com o município. O mencionado artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal, ao tratar da temática, faz expressamente separando a remuneração do servidor público e o subsídio dos agentes, que trata, inciso 4 do artigo 39, razão pela qual é prudente que as categorias sejam analisadas em projetos separados, considerando as matérias, dentre os quais a iniciativa privada em cada caso. Sala de Comissões, 16 de março de 2026. As comissões são as mesmas aqui, né? Aqui só vou ler o caput da emenda. Emenda modificativa 002/2026, ao projeto de lei número 01/2026. Assunto. A presente emenda busca modificar a redação do inciso 1 do projeto de lei número 01/2026, que trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores e agentes políticos do Poder Executivo para o exercício de 2026. Nos termos do artigo 229 do Regimento Interno, fica o inciso 1 do artigo 1 do projeto de lei número 01/2026, modificado nos seguintes termos. Inciso 1. A revisão geral, ora autorizada para os atuais servidores públicos municipais concursados, estáveis, comissionados, conselheiro tutelar, pessoal contratado temporariamente por excepcional interesse público e dos agentes políticos correspondentes. Em termos indícios a 100% da variação da infração aprovada na resolução da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. A revisão geral autorizada no caput corresponde a 10,16% do INPC, do período de 1/1 de 2021 a 31/12 de 2021. Inciso 2, 5,93% do INPC do período de 01/1 de 2022 a 31/12 de 2022. Inciso 3, 4,62% do IPCA do período de 1/1 de 2023 a 31/12 de 2023. Inciso 5º, 4,83% do IPCA do período de 1/1 de 2024 a 31/12 de 2024. Justificativa. A modificação visa conferir maior clareza e transparência ao texto da lei detalhado, como percentual estipulado no caput foro composto, conforme previsto pelo artigo 11 da Lei Complementar número 95/98,
Sala das Comissões, 16 de março de 2026. As comissões também são as mesmas aqui. Emenda modificativa número 003/2026, ao projeto de lei número 01/2026. Assunto: a presente emenda busca modificar a redação do artigo 2 do projeto de lei número 01/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e agente político. No termo do artigo 229 do Regimento Interno, fica o artigo 2º do projeto de lei número 01/2025, modificado no seguinte termo. Artigo 2. Fica o Poder Executivo Municipal de Reduto autorizado a realizar revisão geral da remuneração dos seus atuais servidores efetivos, comissionado ou dos ocupantes de funções públicas, dos conselheiros tutelares, do pessoal contratado temporariamente por excepcional interesse público e dos agentes políticos municipais, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, no período compreendido entre 01/2025 a 31/12/2025, equivalente a 4,26%, sob o vencimento de dezembro de 2025, após a ampliação da recomposição autorizada no artigo 1 desta lei, totalizando 33,43%, sobre o vencimento de dezembro de 2025. Artigo 2. Fica o Poder Executivo Municipal de Reduto autorizar a realização, a revisão geral de remuneração dos servidores efetivos, comissionado, ocupante de função pública, conselheiro tutelares e pessoal contratado temporariamente, em atendimento ao disposto no artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal, mediante a ampliação do índice de 4,26%, correspondente ao IPC acumulado no exercício de 2025. Justificativa. A alteração visa simplificar a redação do artigo, mantendo o índice proposto originalmente, porém adequado o texto à melhor técnica legislativa para facilitar a apreensão administrativa do reajuste referente ao período de 2025, conforme a Lei Complementar número 95/98. O mencionado artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal, ao tratar da temática, faz expressamente separada a remuneração dos servidores públicos e o subsídio do agente que se trata. Inciso 4, artigo 39, razão pela qual é prudente que as categorias sejam analisadas em projetos separados, considerando especificado da matéria, dentre os quais a iniciativa privada em cada caso. Sala das Comissões, 16 de março de 2026. Emenda modificativa número 04/2026, ao projeto de lei número 01/2026. Assunto: modifica a redação do artigo 3 do projeto de lei número 01/2026 para inclusão de cargo nas exceções de reajuste de adequação de texto. No termo do artigo 229 do Regimento Interno, fica o artigo 3 do projeto de lei número 01/2026, modificado no seguinte termo. Artigo 3. Não se aplicam os reajustes lineares autorizados no artigo 1 e 2 dessa lei aos profissionais de educação, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, coordenador de enfermagem e responsável técnico do centro de saúde, o RT, coordenador da atenção primária, APS, coordenador de vigilância e saúde bucal, bem como deve deduzir o percentual concedido aos servidores que tiverem reajuste decorrente do salário mínimo nacional, em qualquer outro que possa, de outras normas federais ou municipais, especificar já receberam reajuste nesse período. Artigo 3. Não se aplicam os reajustes lineares autorizados nos artigos 1 e 2 desta lei aos profissionais da educação, agentes comunitários de saúde, agente de combate a endemias, coordenador de enfermagem e responsável técnico do centro de saúde, RT, coordenador da atenção primária,
coordenador de vigilância e saúde, coordenador de saúde bucal, bem como deve ser deduzido aos percentuais concedidos aos servidores que tiverem reajuste decorrente do salário mínimo nacional ou qualquer reajuste que, por força de normas federais ou municipais específicas, já tenham percebido no período. Justificativa. A presente emenda visa incluir o cargo de coordenador de saúde bucal no rol de exceções ao reajuste previsto nessa lei, além de promover ajustes para conferir maior clareza à regra de dedução de reajuste já concedido por força de leis federais, como salário mínimo e pisos nacionais. Sala de Comissões, 16 de março de 2026. Mais um ainda. Mais um, não, tem mais dois. Emenda aditiva número 001/2026 ao projeto de lei número 01/2026. Assunto: a presente emenda busca adiar dispositivo ao projeto de lei número 01/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e agente político executivo para o exercício de 2026. No termo do artigo 229, inciso 3, do regimento interno, fica acrescido. Artigo 5º do projeto de lei número 01/2026, com a seguinte redação. Inciso 5º. O percentual da recomposição de que trata-se no caput desse artigo será aplicado de forma proporcional à data de criação do cargo ou função vedada de índice relativo ao período anteriores sua existência legal. Justificativa. A presente alteração visa garantir o princípio da legalidade, a correção administrativa como a recomposição acumulada de 27,98%. Refere-se à perda inflacionária de anos anteriores, de 2021 a 2024. Não é juridicamente cabível aplicar o índice a cargos criados posteriormente, pois a lei de regência já estabelece vencimento compatível com a época de sua criação. Dessa forma, eventual cargo criado, por exemplo, em 2025, não pode ser considerar recomposição de um período em que segue existia. A própria lei que o criou já fixou o vencimento correspondente ao referido período. Emenda supressiva de número 001/2026, ao projeto de lei número 01/2026. Assunto: no termo do artigo 229, inciso 1 do regimento interno, fica suprimida a parte preambular, considerando do projeto de lei número 001/2026. Fica suprimido os parágrafos iniciados pela expressão, considerando localizado entre os preâmbulos e artigo 1 do projeto de lei número 001/2026, que possui o seguinte teor. Considerando o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, considerando a súmula 73 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, considerando a resolução número 130, de 15/3/2022, da Câmara Municipal de Reduto, que aplicou para os vereadores o índice de reajuste da inflação de 10,16%, o INPC, do período de 1/1/2021 a 31/12/2021. Considerando a resolução número 133, de 25/1/2023, da Câmara Municipal de Reduto, que aplicou para os vereadores e servidores o índice de reajuste da inflação de 5,93%, o INPC, do período de 1/1/2022 a 31/12/2022. Considerando a resolução número 138, de 5/3/2024, da Câmara Municipal de Reduto, que aplicou para os vereadores e servidores o índice de reajuste da inflação de 4,62%, IPCA, do período de 1/1/2023 a 31/12/2023. Considerando a resolução número 140, de
de 18/2/2005, da Câmara Municipal de Reduto, que aplicou para os vereadores e servidores o índice de reajuste da inflação de 4,83% IPCA do período de 1/1/2024 a 31/12/2024. Considerando o inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal determina a remuneração do servidor público e o subsídio que trata no inciso 4 do artigo 39, somente poderão ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privada e cada caso assegurando a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índice. Considerando que não houve recomposição da infração para os servidores e agentes políticos municipais nesse período. Justificativa. A presente emenda supressiva visa adequar o projeto de lei número 01/2026, a melhor técnica legislativa prevista no artigo 6 da Lei Complementar número 95/98, de acordo com as normas de redação oficial. Os considerados exposição de motivos, melhor se adequar na justificativa ou mensagem que acompanha o projeto, e não no corpo da lei dita. A suspensão evita que o texto legal contenha argumentações políticas ou extremamente explicativa, mantendo apenas o texto normativo. Sala da Comissões, 16 de março de 2026. Projeto de Lei número 04/2026. Comissão, né? Projeto de Lei número 04/2026. Autoriza a concessão à Associação de Pais e Amigos do Excepcionais, a PAI, para execução de serviços especializados de atendimento educacional a alunos com deficiência para o exercício de 2026 e das outras previdências. Autoria, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 05/2026. Só para ressaltar que esse projeto será encaminhado para as comissões, tá? Projeto de Lei 05/2026. Atualiza o vencimento dos profissionais do magistério, abrangido pelo piso nacional da categoria, em sintonia com a Lei Federal 11.738/2008 e com a Portaria MEC, Portaria número 82/2026, na proporção da jornada semanal local, a partir de 1/1/2026. Autoria, Prefeita Municipal. O projeto também será encaminhado para as comissões. Comunico para a ciência em plenário que as comissões técnicas liberaram por unanimidade pela rejeição em caráter exclusivo do projeto de lei número 002/2026. Pedido de providência do vereador Francisco Mendes Teixeira. Pedido de providência, Reduto 16/3/2026. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cíntia de Mato Mesquita. Assunto: instalação de sinalização de trânsito e faixa de pedestre no distrito de Jaguaraí. Senhora Prefeita, o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente apresentar o presente pedido de providência, para que sejam adotadas as seguintes medidas no distrito de Jaguaraí, visando a segurança de alunos, pais e profissionais da educação. Primeiro, instalação da placa proibido estacionar em frente à Escola Estadual de Jaguaraí e Escola Municipal de Jaguaraí, ambas localizadas no distrito, permitindo-se apenas a parada de ônibus escolar, a fim de garantir espaço adequado e seguro para embarque e desembarque dos estudantes. 2. Implantação de faixa de pedestre em frente a referidas escolas,
com objetivo proporcional para maior segurança na travessia dos alunos. 3. Implantação de faixa de pedestre na rua principal, que dá acesso à escola, facilitando os deslocamentos seguros dos estudantes, quem chega por essa via. 4. Implantação de outra faixa de pedestre na outra extremidade da mesma rua, especialmente para atender os alunos que passam pela rua que dá acesso ao SUS, que utiliza o local para acesso à escola. Justificativa. A presente solicitação decorre de emenda da comunidade escolar e de morador do distrito de Jaguaraí, que relata a necessidade de melhoria na sinalização viária na proximidade da escola. As medidas solicitadas contribuem significativamente para organizar o trânsito, facilitar o embarque e desembarque dos alunos e garantir maior segurança aos pedestres, especialmente crianças e adolescentes que frequentam a instituição de ensino. Diante da relevância da matéria para a segurança da população, solicite especial atenção do Poder Executivo para a dotação da providência necessária. Francisco Mendes Teixeira, vereador. Leitura do pedido de providências de todos os vereadores. Pedido de providência, Reduto 17 de março de 2026. Excelentíssima senhora prefeita municipal, venho por meio deste, nos usos das minhas atribuições regimentais, solicitar ao setor competente para que esteja providenciando placa de sinalização de mão única na rua Napoleão Alves Pegas, devido ser uma rua que dá acesso à Escola Municipal Fernando Maurílio Lopes. Essas placas ajudarão os pais na condução das crianças para a escola, porque os pais estão muito preocupado com medo de acontecer acidente com seus filhos, por se tratar de uma rua estreita com muito volume de automóveis. Sendo só para o momento, reiteramos os votos de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, todos os vereadores da Câmara Municipal de Reduto. A palavra à senhora Jane Dayan Júlio, na tribuna popular. Gente, boa noite, Chico, os outros vereadores e eu acho que a maioria é funcionário, né, que está aqui hoje. Então, gente, ontem nós viemos aqui, né, conversamos com os vereadores, tiramos as dúvidas que a gente tinha. Não sei se os funcionários que estão aqui hoje eram os que estavam ontem. Então, assim, o único que não estava aqui ontem era o Chico. Os outros, eu ainda perguntei, né, se eles iam colocar para votar hoje o projeto nosso, né, do reajuste salarial, não é aumento, né, é reajuste salarial, e, pelo que eu vi, todos eram a favor. Aí, então, eu vim aqui só reforçar, né, e porque a gente depende também, eu, Lenilson, que é motorista, né, nós fomos lá, conversamos com a prefeita e com a advogada dela que fez o projeto, né, para a gente entender, porque uns falavam uma coisa, outros falavam outra, nós fomos lá para tentar entender o projeto. E para esse projeto passando, vai igualar, né, o salário dos funcionários para aí poder fazer o plano de cargo e salário. Porque do jeito que está, um salário de um lá em cima, outro lá embaixo, né, mas, na verdade, está todo mundo lá embaixo, não tem nada, não tem salário nenhum lá em cima, né? Aí, através desse projeto, se ele for aprovado, ela vai poder estar organizando, né, para a gente estar fazendo o plano de cargo e salário. E uma dúvida, não sei se os motoristas estavam aqui ontem, a maioria da dúvida era que o pessoal da educação não teria reajuste. Os motoristas, gente, não é da educação. Os motoristas é da prefeitura. Então, todos os motoristas vão ter o reajuste. Tá? Não é porque trabalho de educação não vai ter, não. Porque aqui no concurso não foi assim, motorista para a educação, motorista para a saúde, é motorista em geral. Então, os motoristas que tiverem essa dúvida, podem ficar tranquilo que vai ter reajuste todos os motoristas.
né? E agradecer os vereadores, né? Que acho que eu vou poder contar com vocês, né? Eu não, nós, né? E agradecer os funcionários aqui. Não é muita gente nova, né? Eu sou antiga aqui na prefeitura, não conheço todo mundo, mas tem alguns motoristas. Eu acho que o moço ali, eu acho que ele é farmacêutico, é? Você é farmacêutico? Não é não. Então não é não. É porque o farmacêutico eu vi ele uma vez só, né? Mas ontem a Camila veio representando a farmácia, hoje ela dá aula, não podia estar aqui, né? E a gente conta com vocês, tá bom? Pelo que a gente conversou ontem, né? Vocês vão aprovar. Só o Chico que não estava aqui, o resto estava, né? É porque o presidente ele não participa de reunião de comissão. Pois é, o resto estava, né? Parece, pelo menos pareceu que é a favor. Em relação aos motoristas, muito bem colocado, porque o motorista é do município, não interessa a secretaria, tá? E todos vão ganhar da mesma forma. Muito bem colocado, porque a senhora colocou, tá? Obrigada, gente. Ô, Jane, muito obrigado pela sua presença. E sempre que você precisar de vir aqui, as portas estão abertas para você e qualquer um dos municípios aqui, tá bom? A palavra franca, a senhora Tatiana Pereira de Moura Vieira. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, nobres vereadores e todos os cidadãos aqui presentes. Subo a essa tribuna hoje não apenas como representante do povo, mas como porta-voz de pais e mães. A gente veio aqui hoje, né, para estar falando do caos que nós estamos enfrentando com o transporte ali da rota Guarani, Boa Sorte, Gomes e São José. A gente tem alguns pais aqui presentes, né, que vieram também para estar reivindicando. Tem até bastante, né? E então a gente trouxe um abaixo-assinado, porque a gente conta com a ajuda de vocês, né, para estar olhando isso, gente, porque é um caso, é um descaso, né? Então vou estar lendo aqui um discurso aqui, depois a gente pode estar, vocês podem estar falando alguma coisa sobre de que vocês podem estar ajudando a gente com isso. Subo a essa tribuna hoje não apenas como representante do povo, mas como porta-voz de pais e mães que já não suportam mais ver o futuro de seus filhos sendo negligenciado. O que vivemos em nosso município com o transporte escolar não é apenas um problema administrativo ou logístico, é um desrespeito à educação e um risco direto à integridade física de nossas crianças. A situação chegou a um ponto insustentável, e os relatos que recebemos a cada dia são alarmantes. Sucateamento e perigo real. Quando o veículo aparece, muitas das vezes está em condições precárias. A van circulando com porta travada, obrigando as crianças a pular por cima das poltronas para entrar ou para sair. E mais grave ainda, há relatos de porta da van que se abre várias vezes com as crianças dentro do veículo, durante o trajeto. Isto representa um risco enorme. Os carros estão com pneu careca, sem cinto de segurança que não funciona, veículos que falam no meio do caminho, freio ruim. E há situações em que as crianças acabam sendo deixadas na estrada, quando a van quebra, ou quando o veículo apresenta algum problema durante o trajeto. Nesses casos, o correto seria que a secretaria responsável providenciasse imediatamente outro transporte para levar os alunos com segurança até em casa. Porque, às vezes, o ônibus passa, os meninos ficam no ponto, a van quebra, como é de costume, toda semana, 2 a 3 vezes, e os meninos ficam lá. Aí, se os meninos tiverem levado o telefone para ligar para os pais, ou se o motorista conseguir comunicar, o pai tem que sair lá da roça, lá do serviço, para ir buscar os meninos para a estrada fora. Falta de gestão e responsabilidade. O que mais preocupa é ouvir os órgãos públicos que não tinham ciência do ocorrido.
E como é possível que o poder público não saiba o que acontece com a própria frota que deveria administrar? Se não sabe, é omissão. Se sabe, nada faz, é conveniência. Prejuízo pedagógico irreparável. Nossos filhos já perderam metade do ano letivo. Eu acho que se teve 24, o transporte 11 a 12 vezes não passou. O conteúdo escolar não espera. E sem transporte cresce a desigualdade e diminui a oportunidade dessas crianças. Não estamos aqui para fazer disputa política. Estamos aqui para exigir direitos básicos, segurança imediata. Queremos veículos com condições dignas de transporte. Nossos filhos. A van escolar não transporta carga, transporta vidas. Responsabilidade e transparência é o que nós queremos. Chega de silêncio e desculpa. Secretaria de Educação precisa apresentar um plano real. Se um veículo quebra, a solução deve ser imediata, não o abandono. Fiscalização rigorosa. Pedimos a esta casa que fiscalize os contratos de transporte escolar e a aplicação das verbas destinadas à manutenção de frota. E fiscalize a rota terceirizada. Porque muitas das vezes fala assim, mas a prefeitura não tem a ver com isso, porque a rota é terceirizada. Mas quando foi dar a licitação para essa rota, será que essa rota não foi fiscalizada para saber se os carros eram decentes, se o carro tinha um cinto, se o carro estava em condição em rodar? Porque, infelizmente, gente, é criança, é nossos filhos que estão dentro desses carros. Às vezes, os filhos da gente saem para ir para a escola, a gente fica com o coração na mão, preocupado, o que vai acontecer para as estradas fora. Já teve relato de pai que está aqui, não estou falando assim que criança falou, não, o freio do carro falhando. Teve vez que o Kombi não tinha freio de mão. Então, assim, é uma situação assim, absurda, sabe? E já vem um tempão que a gente está cobrando isso, e fica que vai vir um carro melhor, mas cadê esse carro? Que nunca chega. Então, assim, a gente sabe, a rota é terceirizada? Então fiscaliza a rota, né? A educação é prioridade absoluta no discurso e no papel, mas precisa ser prioridade na prática, na estrada e no motor da van que leva nossas crianças para a escola. Nossos filhos não podem esperar mais, o tempo perdido não volta, e o preço dessa negligência será cobrado no futuro de nossas crianças. Até quando essa situação vai continuar? Essa pergunta que eu deixo aqui hoje aos senhores, e peço uma ajuda, para vocês estar fiscalizando essa situação. E trouxe um abaixo-assinado aqui, com 35 assinaturas de pais, que estão... eu estou aqui como porta-voz, pais que estou apoiando, pais que não puderam estar aqui hoje, alguns sim, pedindo, as exigências que a gente pede é disponibilização imediata de transporte escolar para os alunos. E outra coisa, gente, hoje minha filha não está passando por isso, não. Mas ano passado ela passou. Hoje teve um ocorrido que eu nem ia citar aqui, não, mas hoje eu vou estar citando, porque foi um ocorrido que teve hoje. Duas crianças ficou ali na porta, 2 adolescentes. Ficou ali porque perdeu o 11, que eu acho que ficou para a rua fora. Por quê? Esses meninos ficam 50 minutos, gente, adolescentes, vocês sabem como que é a cabeça. Esses adolescentes estão ficando 50 minutos para a rua fora, sem supervisão de ninguém. Os meninos perderam o carro e o motorista parece que levou. Os meninos falaram que eles arrumaram que perdeu. Os meninos falaram que estavam jogando sinuca. Então, assim, aonde que chega essa situação? Eu acho que esses meninos não podiam estar ficando, esses adolescentes, ficando 50 minutos. Ano passado, a minha filha ficou o ano todinho aqui, Chegava em casa com fome, com dor de cabeça. As crianças, gente, do transporte da roça, elas acordam 5 horas da manhã. Os meninos, 5 horas da manhã, eles levantam para vir para a escola, e tem criança que chega 1h30 da tarde. Então, esses meninos, assim, se não merendou na escola, chega em casa até passando mal, Então, eu acho assim, aí os meninos ficam esperando do 6º período. Cadê? Não consegue um carro, não vem verba para as escolas estaduais, para ter um transporte, para na hora que esses meninos acabou de sair, que eu sei, eu já li, por lei, a criança não pode ficar, o adolescente não pode ficar na rua ali, não. Ele saiu, tem que ter um carro para pegar e levar ele na hora para casa. E esses meninos estão ficando 50 minutos ali, sem supervisão nenhuma. Não adianta falar que tem,
porque, infelizmente, não tem, né? E acompanhamento e fiscalização do serviço prestado, né? Porque, igual a gente falou, se o carro é terceirizado, então que fiscalize essa rota para a gente aí. Ô, Tatiana, só complementar o seu assunto aqui. Esse carro, você falou que já foi falado com ele, esse carro está sendo cobrado, não é de hoje, né? Esse carro que está transitando lá no Guarani, esse carro está trazendo dor de cabeça, não na gestão da agora, deu da gestão passada. Isso. Não é Está da ali o agora, motorista, não. que é o Rogério, né? O Rogério, na época, fez várias reclamações. E, ultimamente, agora foi trocado 3 motoristas lá no Guarani, igual eu falei na outra reunião passada aqui. O carro está em péssimas condições. Fui pessoalmente no gabinete da prefeita, conversei com ela, conversei com o vice-prefeito, com o Edivan, sobre esse carro. Lá naquela primeira semana, antes de dar esses acontecimentos, falei, ó, o carro não está puxando, o carro não tem condições de trabalho. Ah, nós vamos olhar. Olhar o que aconteceu. Aconteceu isso hoje. Entendeu? Vocês estão de parabéns de ter vindo aqui hoje reivindicar isso, porque eu já fiz a minha reivindicação, mas, infelizmente, nós não estamos sendo ouvidos aqui também, não. Então, vocês estão de parabéns e reivindica mesmo. E eu tenho certeza que os 9 vereadores vão assinar esse baixo-assinado. Entendeu? Eu estou na cobrança, igual eu conversei com a Nayana esse dia. Falei, Nayana, eu já cansei de cobrar. Então, infelizmente, não está tendo solução. Depois que aconteceu o pior, não adianta ela trocar o carro, né? Porque os carros não têm condição. Liguei para o dono da empresa também, falei com ele, falei, seu carro não tem condição nenhuma de trabalho. Não é portanto que já passou 3 motoristas lá menos de 15 dias. Por quê? O carro não tem condição, o cara não vai... Igual o motorista de Martins Soares falou comigo, eu não vou ficar nesse carro, não. Esse carro não tem condições, depois acontece alguma coisa e eu sou responsável. Então, deixa eu sair fora enquanto é cedo. Agora está lá o Átila, está de parabéns, é um cara que tem experiência, né? É motorista de caminhão. Mas ele falou, João Paulo, se for continuar nesse carro também não vou ficar. Só estou tentando quebrar um galho aqui até achar um outro, mas vou sair fora porque o carro não dá condição. Então, essa cobrança está sendo feita tem mais de mês. E toda vez que a gente cobra, você cobra, que você liga também, outros ligam aí, ah, vai um carro novo. Não é isso a resposta? Vai um carro novo, mas nunca vai. Então, e o problema só lá vai aumentando. Tá? João Paulo, até que a última vez da minha cobrança falaram que a rota não tinha conseguido um distrato, né? Então, que ia continuar aqueles carros, mas que iria melhorar. E depois outros pais me falaram, não, que vai vir um carro, uma van, né, melhor e tudo. Mas nisso, gente, a gente fica esperando e nossos filhos correndo perigo nesses carros. Eu acho que esses carros que estão rodando, vocês podem pegar o carro e conferir. Eu acho que esses carros não tinham condição, não. Acho que é crime. Esses carros estão rodando ruim desse jeito, para as estradas fora com esses meninos no carro. Ô, senhora Tatiana, boa noite primeiro. Boa noite. Boa noite aos pais aqui presentes. Eu te dou os parabéns por você estar vindo aqui, você está certa, porque os filhos da gente são preciosos mesmo e merecem respeito, e o dinheiro vem. Se não está tendo responsabilidade com o cargo, que tem que ter responsabilidade com as crianças. Porque as crianças não merecem passar o que elas estão passando por má gestão, por má administração. E o transporte escolar terceirizado é responsabilidade, sim, da gestão. Quem fiscaliza é ela. Nós também fiscalizamos. Né? Quando a gente vai atrás, coisa a gente está perseguindo, a gente está fazendo trem errado, a gente não está cobrando, mas a gente cobra sim, senhora Tatiana. Mas, infelizmente, como o vereador João Paulo falou aqui, não houve o que está acontecendo no nosso município. Então, Até aconteceu uma coisa pior com os filhos de vocês. Aí vai resolver o quê? Né? Aí eu te dou meus parabéns e todos os pais aqui presentes. E tem que fazer isso mesmo, gente. Tem de cobrar. Porque depois que aconteceu o pior, não adianta. Senhora Tatiane, boa noite os demais pais que estão aqui. Inclusive, essa casa está abrindo uma investigação sobre essa empresa que está trabalhando sem licitação, entendeu? A irregularidade, entendeu? Então, está sendo apurada por essa casa a respeito disso também, tá? E a gente queria até estar protocolando, né, esse abaixo-assinado, e a gente está pedindo, gente, porque dentro de 30 dias, se vocês não estão conseguindo resolver nada para a gente vai até no Manhuaçu, vai pesquisar, arrumar advogado e fazer denúncia ao Ministério Público. 30 dias eu acho que é muito, só tem que ir amanhã.
Porque, mas eu falo assim, né, que se der para a gente porque assim, o que a gente já está esperando já tem ano, né? Então, assim, a gente pede que esteja fiscalizando isso para a gente, porque, infelizmente, aqui é um descaso. Dona Tatiana, cumprimentar a senhora e os demais pais que estão aqui, só para aproveitar um gancho aqui do João Paulo, e já parabenizar a senhora e os pais aqui presentes. Isso aí é uma iniciativa que todos os municípios tinham que aderir. Porque, igual a vereadora falou, se a gente ficar cobrando, nós estamos proibindo o executivo de trabalhar, nós estamos impedindo, estamos fazendo, cobrando. Então, é bom que a população interaja com esse assunto. E em relação aos carros, eu acho que está aqui o vereador Fábio, a vereadora Rosângela, e alguns demais aqui sabem disso. Tem um ônibus numa oficina aí que ele tem 1 ano e 3 meses lá parado, seminovo. Cheio de Por que não consegue, não arruma esse ônibus e bota Dois. para rodar? 2 anos, né? 2 ônibus. 2, pois então. Então aí é muito complicado. Por que não pega esse ônibus lá? Se você ver, o ônibus está em estado de novo. É só colocar o motor nele, motor novo, e ele está lá nascendo sapeixe nele lá. Que, inclusive, a gente tem até foto desse ônibus. Então, eu acho que é uma injustiça vocês pagando esse preço com o carro parado lá na oficina. Tem 2 anos, praticamente. Entendeu? Não, Chico, esse carro tem 1 ano e pouco. Um ano e pouco, não é? 1 ano. Pois é, o que eu falei que é a hora. Nós você falou conversamos 2. com a dona da oficina. Mas aí vocês, é isso aí que a população de Reduto tem que entender. Essa tribuna está aqui, gente, é de vocês, é para vocês reclamar os seus direitos, correr atrás deles também, porque aí reforça os pedidos dos vereadores, porque aí está justificando que vocês estão passando por isso. Entendeu? E a senhora está de parabéns. O município todinho tinha que seguir essa regra aí. Ó. Tá ruim aqui, tribuna, vai lá e desabafa, que é o único meio para a gente conquistar um êxito positivo. E a senhora está de parabéns pela coragem, a sua atitude e os demais pais que acompanharam a senhora aqui. O meu muito obrigado à senhora e agradeço a presença da senhora aqui. Eu também queria parabenizar, né, a senhora aqui, teve coragem de vir, os pais também que estão aí. Isso é compromisso do executivo, sim, né? O carro terceirizado é compromisso do executivo. E, segundo eu vi falar, né, essa empresa que ganhou essa rota, o carro tinha que ser de 2015 para cima. E, na verdade, estão rodando o carro 2008, 2010, 2012, mas não é falta de vereador cobrar, não. O problema é que a executiva, ela não tem respeito com essa Câmara. Cobrar, nós cobramos na reunião passada, estão sempre cobrando também por mensagem, mas não responde, entendeu? Ela fechou a cara para essa Câmara, entendeu? Por isso que tem vários aí problema nessa casa com ela já, e nós sempre estamos cobrando. Igual a senhora falou, e não podemos esperar nem 1 mês, não. Se não resolver a situação até semana que vem, levar para o Ministério Público. E só pode contar comigo que eu vou lá com vocês no Ministério Público. Porque não pode ficar uma situação dessa, entendeu? Não existe uma situação dessa. Menino correndo risco, como a senhora falou aí, é pneu de carro, careca, é carro sem freio. Não existe. Tem que dar condições, o dinheiro vem para isso. Né? A educação, vem tanto dinheiro para fazer as coisas certas, por que não faz? Não faz porque não quer fazer. Vocês podem contar comigo que eu estou aqui à disposição de vocês. Tá bom? E outra coisa também, gente, assim, a gente até entende, quando chove muito, realmente o transporte não tem condições, às vezes, de chegar, porque as estradas também estão precárias, né? Até que agora, esses dias, estão arrumando lá, estão mexendo. Mas não adianta também, porque na estrada rural, vocês sabem que é assim, patrolou, mas não veio cá, e não saibrou, e não jogou um pó ali, choveu, acabou. Ninguém sai de casa, não, né? Então, assim, aí ter mais capricho também, né, com essa questão das estradas rurais. Igual está fazendo um serviço bom agora, sim, está patrolando, mas tem que ir lá e saibrar, colocar um pó, porque senão o dia que chover aquilo ali, acabou. O menino não vai na escola, não. E nossos filhos, gente, esse ano não pode ficar prejudicado mais não, porque já foram aqui, metade dos dias letivos já perderam já, infelizmente. Por mais, muito obrigada a todos.
Obrigado você. Palavra franca ao senhor Lindolfo Diniz de Oliveira, na tribuna popular. Vem não? A palavra ao senhor Eduardo Barbosa Eringe, na tribuna popular. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, população aqui e os demais que estão acompanhando a gente pela internet. Ao convite do senhor presidente, hoje a respeito, prestar justificativa a respeito da Alfanipac. Hoje, nós estamos passando por uma situação que a prefeitura ela só pode agir dentro da legalidade e existem normas e procedimentos a serem seguidos, né? Alguns documentos que são exigidos para a gente ter a continuidade da prestação de serviço. Não é possível realizar nenhum pagamento sem uma prévia conferência e homologação contratual. Ou seja, ao analisar a documentação da faculdade, a prefeitura identificou algumas inconsistências e ausências de documentação essencial. Ou seja, a gente não consegue dar continuidade aos pagamentos por essa documentação. Então, diante disso, foi solicitado à instituição o envio dessa documentação necessária e também a comprovação das matrículas. Além da comprovação das matrículas, históricos de todos os alunos, previsão de conclusão dos cursos, hoje oferece curso de administração, e, além disso, as certidões obrigatórias. Então, ela tem que nos munir de informações para a gente também ter essa cooperatividade mútua. Para a gente fazer um reconhecimento de dívidas, é imprescindível e indispensável a instrução desses processos, tá? Falei de novo, sem base documental, a gente não consegue fazer nenhuma prestação de conta. E também é importante que, recentemente, foram nos apresentados essa documentação. Então, que a partir de agora que a gente consegue fazer, dar prosseguimento ao reconhecimento de dívidas e o pagamento das mensalidades. Além disso, a prefeitura ela se posicionou oficialmente no sentido de retornar, né, os pagamentos mensais e iniciar a quitação gradual. E essa quitação gradual são referentes ao ano de 2025. Deixando claro também que, diante do esforço por parte da prefeitura, a instituição ela resolveu a não continuar dando as aulas, né, não ofereceu as aulas. Por mais que a prefeitura se empenhou a fazer, né, pedindo documentação, fez todo o trâmite para fazer esse reconhecimento de dívida, e a instituição resolveu suspender as aulas. A gente não concorda, nós da prefeitura, a gente não concorda com essa medida que a instituição ter feito esse cancelamento, essa suspensão de aula. Por quê? Quem sai perdendo são os alunos. Tem algum aluno aqui da Alfanipac? Ótimo. Já reuniram com a prefeita em alguma oportunidade, certo? Certo, né? Ótimo.
Então, assim, quem sai prejudicado, senhores, são os alunos. A prefeitura está correndo atrás, solicitou documentação e a gente teve ciência e a gente está começando o processo de reconhecimento de dívida. E para finalizar, a gente reafirma que está atuando com responsabilidade, muita responsabilidade e transparência dentro da legalidade para buscar, né, esse curso, essa turma formar agora, o pessoal está tudo formando agora. Oi? Claro. Uma documentação com esses avisos com a faculdade? Protocolo? Eu não entendi a sua pergunta, O Rosângela. senhor trouxe algum protocolo que comunicou à faculdade? A paralisação? Por que se negando? Continuidade nas aulas. O senhor trouxe algum documento? Não trouxe. Então, como que o senhor vai provar para nós que você comunicou com a A faculdade? faculdade falou isso. Nós já protocolamos a resposta. Aonde? Ela foi protocolada hoje. Aqui na Câmara? Sim. Aí, presidente. A NET não passou nada para mim, não. O ofício está aqui, só não veio com... Documento com de anexo de da anexo, faculdade não veio. dizendo a vericidade da informação. As tentativas, negativa. Que alguma resposta eu tenho para você. E eu queria falar para o senhor que hoje à tarde eu tive a prefeita me ligou para falar outro assunto comigo, que eu não vou nem tocar no assunto, que eu fiquei muito indignado, e vou deixar para outra ocasião, que eu não estou bem psicologicamente. Perguntei para ela hoje, às 17h24, a respeito da situação da faculdade, que eu e o vereador Sérgio tivemos lá na prefeitura, no gabinete dela, conversando a respeito. Ela me respondeu da seguinte forma: de acordo com o nosso jurídico, todos os documentos que solicitaram foram enviados. Agora, a faculdade precisa nos retornar, fazendo uma contraproposta, respondendo o e-mail ou aceitando a nossa. Entendeu? Foi isso que ela me respondeu. Então, ela não fala nada aqui comigo aqui que a faculdade se negou a coisa, que ainda está em negociação. Me perdoe, eu tenho muito respeito pela sua pessoa, nada contra a sua pessoa, mas quem é que está mentindo nessa história? É a prefeita ou é o senhor? Desculpa, tá? Eu fazer essa pergunta para o senhor. Entendi. Inclusive, eu conversei com ela e falei, a última vez que conversei com a senhora, foi falado que a faculdade já tinha mandado documentos para a senhora. Isso procede? Ela procede mesmo. Agora, eles precisam dar continuidade, entendeu? É a minha conversa com ela hoje à tarde. Eu comecei a conversar com ela às 17h24 e terminei a minha conversa com ela às 17h42. Tá bom? Entendi. E nesse ofício que você mandou, Eduardo, não tem nenhuma documentação. Teria como você trazer a documentação desse ofício aqui para protocolar aqui na casa, na Câmara? Claro, eu posso até, porventura, se o senhor preferir também, até mídia digital eu consigo providenciar para essa casa. Então, isso eu providencio, aí pode protocolar amanhã. Beleza? Beleza. Senhores vereadores, todos aqui presentes também aqui nessa casa. Senhor Eduardo, o vereador Caxias, essa mesma conversa que o senhor teve com a prefeita, eu também tive, né? Inclusive tive no outro dia, na quarta-feira, e voltei a falar com ela hoje sobre esse assunto também. Como está a situação dos alunos que realmente não podem ficar prejudicados, né? Eu estou preocupado também com essa situação e quero ajudar. A fala dela comigo também foi isso aí, Álvaro, e está aqui também a mesma palavra que ela mandou para você, ela mandou para mim. Eu falei, mas eu quero saber da solução. Ela falou para mim que
a solução vai ser dada a resposta até quinta-feira. Que se até quinta-feira não tiver essa resposta, ela vai voltar pessoalmente lá na faculdade. Foi o que ela me falou mais cedo. E, inclusive, eu até me disponibilizei a ir presente nessa faculdade para poder cobrar, pois os alunos estão sendo lesados, né? Eles não podem ficar nessa situação. Ok? Edmardo, eu só questionei, tá? Com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, tá? Eu só questionei porque ele passou uma informação e ela passou outra. Aí, desculpe a forma que eu perguntei, tá? Sem problemas. Quem é que está mentindo, porque foram versões diferentes, tá bom? Não leve em consideração e espero que o senhor não fique aborrecido, que eu estou aqui para isso. Jamais. Para defender o direito do povo, tá, meu irmão? Sem problemas. Sim, senhor Eduardo. Aí fica a questão, né? Quem que está mentindo? A faculdade, você ou a prefeita? Porque o senhor veio na tribuna e não traz um documento. Eu sou Eduardo. Se eu podia trazer os documentação para nós amanhã e nós já damos por satisfeitos, já? Então, tá bom? joia. Muito obrigado, senhores. A sessão está suspensa por alguns minutos.